Oportunidades de trabalho na área de extensão rural. Você já pensou em trabalhar na área de extensão rural? Quais as oportunidades de trabalho que se destacam na área de extensão rural no Brasil? Eu sou o professor Ezequiel Redin, doutor em extensão rural. Hoje nós vamos falar sobre as oportunidades de trabalho em extensão rural no Brasil. Você que está fazendo curso superior e que ainda está indeciso que caminho quer seguir, você é apaixonado pelo meio rural, nasceu, tem um apego, tem um afeto pelo campo, ou tem conhecidos e ainda não sabe o que quer fazer no futuro, eu vou dar uma luz para vocês. Atualmente, segundo os dados do Censo Agropecuário do ano 2017, que foi realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 80,14% dos nossos estabelecimentos agropecuários eles não recebem assistência técnica no Brasil. Vejam aí uma primeira grande oportunidade de trabalho com a extensão rural, com os nossos agricultores familiares em especial. Boa parte dos nossos agricultores, como já comentei no vídeo anterior, possuem baixos índices de formação educacional. E agora, com essas novas tecnologias de informação e comunicação no campo, as NTICs, há muitas oportunidades surgindo no nosso meio rural brasileiro. Hoje nós sabemos que no Brasil não existe um curso superior específico na área de extensão rural. Em boa parte das universidades, a extensão rural é alocada como uma sub-área da agronomia. Nos outros cursos, muito pouco provavelmente vai ter a disciplina de extensão rural em sua grade curricular que não seja curso relativo à área das ciências agrárias. Historicamente ela foi assim concebida, né? Muitos profissionais trabalharam nesse campo, não somente o pessoal da agronomia. E eu vou citar alguns desses profissionais para vocês, de diferentes campos de conhecimento que atuaram ou vão atuar na área de extensão rural. Os sociólogos, os antropólogos, por sua vez, que trabalham nas instituições e agências de extensão rural no Brasil, os zootecnistas, veterinários, engenheiros agrícolas e ambientais, agrônomos, por sua questão da sua formação, administradores e contadores com a questão da gestão rural, advogados com a questão do direito agrário, comunicadores sociais com as novas tecnologias de informação e comunicação, os engenheiros de alimentos, engenheiros de produção, entre outros tipos de engenharia que se dedicam a estudar questões relativas ao campo e a interpretar esses resultados para trazer uma melhoria para o nosso agricultor. Os tecnólogos, cursos superiores tecnológicos em agropecuária, em agroindústria, em cooperativismo e outros vários similares. Os historiadores com a questão da história agrária, os geógrafos com a questão da geografia agrária, os geólogos e toda e qualquer profissão que consiga fazer uma interlocução com o meio rural está apto para trabalhar com a extensão rural. Os cursos de economia doméstica, por exemplo, trabalhados na Universidade Federal de Viçosa, em especial, muito acrescentaram no trabalho da extensão rural e da assistência social no campo para com os nossos agricultores. Então, diante dessa ecleticidade e multiplicidade de formações que têm o potencial de trabalhar no campo e entender o motivo pelo qual nossos agricultores eles operacionalizam o seu hábitos cotidiano, a gente entende que diversos cursos de especialização, mestrado e doutorado em extensão rural, eles são multidisciplinares ou interdisciplinares. Então todos os cursos que estão nesse gueto da extensão rural, eles privilegiam uma amplitude geral de informações, porque o nosso meio rural ele é diverso, ele é eclético, ele exige, ainda mais nesse mundo moderno, com todas as formações que possam auxiliar o agricultor a dar o salto na sua propriedade rural, com o seu negócio rural e também um salto de qualidade de vida. Certo? Então não são apenas os profissionais das ciências agrárias que se dedicam a essa temática, está muito claro, né?
Então agora eu vou apresentar alguns dos possíveis campos de trabalho na extensão rural. E eu vou começar pelo primeiro deles. O primeiro deles é o mais simples e que todo mundo conhece hoje na extensão rural no Brasil, que é trabalhar em agências e instituições públicas de extensão rural no Brasil através de um processo seletivo ou de um concurso público. Posso citar aqui para vocês a Emater em diferentes estados do Brasil, a EPAGRE em Santa Catarina, o IPA em Pernambuco, a Agraer, a CAT, a DAIATER, entre outras designações estaduais de instituições de extensão rural reconhecidas que trabalham com o nosso agricultor. Nesses espaços, vocês futuramente vão trabalhar como extensionistas rurais ou extensionistas de assistência social ou outra designação específica que trabalhe diretamente com a sua profissão, tá? O salário, geralmente nessas instituições, elas estão próximas ao piso da profissão. Essa foi a nossa primeira oportunidade de trabalho. Agora vamos trabalhar com a nossa segunda possibilidade de campo de trabalho. A nossa segunda possibilidade de trabalho são nas nossas cooperativas agropecuárias que existem hoje no Brasil. Hoje o Brasil possui 1.600 cooperativas agropecuárias que geram em torno de 198 mil empregos. E geralmente essas cooperativas elas têm o departamento técnico de extensão rural e contratam profissionais nessa área. Então as cooperativas agrícolas têm um grande potencial de contratação de extensionistas rurais. E aqui o salário ele vai variar de acordo com o piso da profissão até R$8.000, dependendo do cargo que você ocupa no departamento da cooperativa e as condições locais de desenvolvimento. Agora nós vamos falar do nosso terceiro campo de oportunidade de trabalho, que é trabalhar no Senar. A gente sabe que o Senar hoje ele está operacionalizando no Brasil um projeto de assistência técnica e gerencial, uma nova terminologia que o Senar está usando. E ele contrata profissionais autônomos para prestar assistência técnica às famílias agricultoras. Essa assistência técnica gerencial que o Senar usa com essa designação dessa terminologia, o profissional contratado para essa área, ele pode chegar a um salário aproximadamente próximo dos R$8.000. Mas é um profissional autônomo. Ele contrata um profissional autônomo que tem que empenhar o carro, o celular e o computador. Então ele tem que ter essa mínima estrutura para trabalhar com as famílias agricultoras. A nossa quarta oportunidade, o nosso quarto campo de trabalho é você trabalhar em empresas ou organizações de consultoria que foram criadas para pleitear então editais públicos de ATER. Se você é um empreendedor ou se você é um empreendedor dessas empresas de consultoria, o seu lucro vai variar de acordo com a sua capacidade de trabalho e do trabalho da equipe que você tem nas suas mãos, tá? O quinto campo de trabalho é o trabalho em cooperativas técnicas, ONGs ou associações, que elas também trabalham com projetos de ATER junto às famílias agricultoras. Aí o salário ele é muito variável, ele vai depender do seu grau de instrução, do número de famílias que atende e o local que você está atendendo também. O nosso sexto campo, a nossa sexta oportunidade é seguir a carreira de pesquisador na área de extensão rural. E no campo da pesquisa e extensão rural você pode, por exemplo, fazer um concurso para a Embrapa, trabalhar na Conab, no IPEA, ou trabalhos de projetos sociais que são gerenciados pela FAO, ONU, ou em algumas instituições de desenvolvimento pelo mundo. Aí o salário vai variar de R$10.000 a R$30.000. A nossa sétima oportunidade é seguir a carreira de docente pesquisador em instituições de ensino superior no Brasil.
A carreira de docente, docente pesquisador na área de extensão rural, ela vai geralmente exigir que você faça o mestrado e o doutorado. E aí você vai se tornar um educador, um protagonista na área de extensão rural e dentro da instituição de ensino superior e fomentador na área para que acadêmicos se inspiram e possam entender mais da área dentro da universidade. Quem quiser seguir esse campo, essa oportunidade, o salário pode chegar até R$10.000 no início de carreira se você tiver doutorado e dedicação integral de 40 horas. Tá? A nossa oitava oportunidade, o nosso oitavo campo de trabalho é você trabalhar numa questão muito contemporânea agora, muito nova, está muito moderno, é muito no mundo contemporâneo, que é trabalhar em portais do agronegócio no meio digital. Hoje, você ser um produtor de conteúdo na área de extensão rural, ser um comunicador associado focado em questões da extensão rural, em específico da agricultura familiar, das temáticas subrelativas, juventude rural, sucessão, novas estratégias de comercialização, diversificação da produção e entre outras milhares de questões que envolvem a temática da extensão rural, você está num campo muito vindouro. Esse campo do mundo digital está muito em alta, gente. Então investir nele é sucesso na certa. Então a sua remuneração aqui vai depender muito da sua formação, da sua experiência, logicamente, e sua dedicação para com o portal. E no nosso nona oportunidade, nosso nono campo de área de abrangência da extensão rural, aqui a gente vai citar a questão do direito, né? Os advogados que trabalham, por exemplo, com a especificidade da temática do direito agrário, que são muito especializados nessa questão, que tem poucos hoje que trabalham com essa questão em nosso meio rural brasileiro. Os advogados, eles têm muito sucesso por ter poucos especialistas na área de direito agrário que realmente compreendem as questões legais relacionadas à propriedade rural, à sucessão e os conflitos que tem dentro dessa questão. A remuneração é variável conforme o número de famílias que eles vão conseguir atender, tá? Há muita oportunidade, independente da sua área de formação, que não contemplei aqui nesse vídeo. Eu apresentei apenas algumas considerações, algumas oportunidades das inúmeras existentes na área. Certamente existem muitas outras. Agora, se você sabe mais alguma oportunidade de trabalho na área de extensão rural, comenta aí abaixo desse vídeo, compartilhe aí com seus colegas, curta e se inscreva no canal. E eu vou deixar uma pergunta final para vocês. E aí, qual será seu foco de atuação na área de extensão rural hoje no Brasil?